Georgia, eu amo falar sobre o tema do imediatismo e também como é a nossa relação com a máquina, e o que a máquina, no caso de redes sociais, ou mesmo o uso do celular, tem feito com a nossa consciência, né? E como é que a gente pode continuar trabalhando a nossa consciência para não ser sempre levado pelo comércio, pela indústria, sugado, porque literalmente está nos dando ali livremente, de graça, para esse mundo. Muitas vezes a gente ganha muita coisa em retorno também, tá? Lógico, não estou dizendo que é só mas será que a gente consegue equilibrar isso de uma forma para não ser levado tanto e realmente poder utilizar a máquina de uma forma eficiente? E eu vou começar com uma história que eu estou assistindo um show no Netflix chamado You. É sobre esse cara que é um psychopath, como é que eu falo em português? É psicopata. Que segue as mulheres, a pessoa que ele gosta, ele segue na mídia social, E a história é interessante, mas tem uma escritora, que é a menina, né, uma das duas atrizes, ela também quer ser uma escritora, e ela olha muito para essa amiga dela, que é uma excelente escritora. E ela não tem nada de mídia social, né, ela é completamente fora da curva. E ela falou assim, você quer ser uma boa escritora? Primeira coisa que eu vou fazer... apagou todas as mídias sociais da menina, tirou a menina completamente do celular, desligou ela do mundo todo. E ela falou assim, your mind is free. Sua mente está livre. Então você pode... Agora começa a escrever. Vai usar? Agora sua mente te libertei. Ela, como assim você apagou todas as minhas coisas? Você não quer ser boa escritora? Eu estou te libertando. Vai escrever. E diante dessa atitude de outras, ela realmente começou a escrever. Ou seja, eu estou falando toda essa história para chegar ao ponto de que eu não vou culpar o imediatismo na internet ou no uso do celular, porque não é. É a nossa própria consciência que criou aquilo. Mas, ao mesmo tempo, é a consciência coletiva das pessoas, do povo, utilizada por mentes mais inteligentes que disseram, isso daqui é como eu vou fazer com que essa pessoa mantenha mais atenção nisso e naquilo outro. O que causou a cultura que a gente tem hoje. Ou seja, tem algumas mãos lá em cima que estão dominando, não por maldade, mas porque eles querem mais da sua atenção quer dizer mais dinheiro de marketing que eles vão estar ganhando, que eles vão estar vendendo, e assim o mundo roda, e é por isso que a gente tem os bilionários do mundo todos na tecnologia, tá tudo ótimo. E te proporcionando coisas que você pode usar de uma boa maneira, é só saber usar. Usar de boa maneira, exato, mas tem todos esses dois lados aí, né? Uhum. Mas o que eu vejo, assim, para a pessoa comum, seja, né, qualquer pessoa comum, como eu, quando eu pego meu celular, tem milhões de compre isso, faça assim, isso é bom para você, isso é ruim para você. Todo mundo tem algo para dizer sobre alguma coisa que quer chegar num ponto de algum lugar onde você quer te encontrar ali. E se eu não tivesse trabalhado meu senso crítico, não só por outras coisas, mas também com a técnica, eu provavelmente seria uma dessas pessoas que eu vejo muito isso, que está olhando aqui, já vê aquilo como verdade. E, por exemplo, tem algumas pessoas que estão fazendo exercício, a pessoa está vendo o vídeo de exercício e ela já está fazendo junto com a pessoa. Então, é muito interessante como a gente imita uns aos outros, né? E como a gente está recebendo essas informações muito rápidas e está sempre tentando participar de alguma forma e achar que aquilo vai enriquecer a gente de alguma forma. Mas como é que a gente pode usar essa consciência plena que a gente aprende na técnica para não ser absorvido de uma forma negativa, para não ser levado, para não ser mais um ali que esteja sendo, né, assistindo, dando a sua atenção, perdendo parte da sua vida em alguma coisa que até amanhã você nem lembrou mais? Eu acho que a primeira coisa, porque isso é um assunto muito complexo. Muito complexo. Muito complexo e dá pano para manga a coisa. Então, a gente tem que começar pelas coisas mais simples. Por exemplo, quando eu pego o celular, eu estou ciente de como estou pegando o celular, porque a gente não tem um celular aqui. Mas eu vou fingir que isso aqui é meu celular. As pessoas
fazer isso aqui. E para o meu trabalho, na verdade, é ótimo, porque vai ter tanta gente com mais e mais e mais dores, que eu falo, ótimo, vai lá. Não, não é isso que eu quero. Porque se eu já sei que antes de eu pegar o celular, eu posso estar mais consciente de onde eu estou, porque essa minha consciência, que as pessoas pensam em consciência, elas dividem corpo e mente. Há uma consciência corporal. Ah, não, eu estou só na mente. Não, corpo e mente é junto. Então, tudo que eu faço comigo, tudo que eu penso, é traduzido em atividade muscular. E a maneira como eu penso ou deixo de pensar durante os meus movimentos também vai ser traduzido em atividade muscular. Então, se eu pego isso aqui e tenho que me encurvar toda e ainda jogo a cabeça para trás, eu estou só aqui nesse mundinho. Eu estou focando aqui, eu estou esquecendo o resto. Eu estou esquecendo que eu sou o centro. Então, eu encontrei o meu centro, que por acaso não é aqueles 2 dedinhos embaixo ou acima do umbigo. Eu sou o meu centro e as coisas podem vir a mim. Então, eu acho que começa com a consciência de como eu pego o meu celular. E daí, passo a passo, por que eu tenho que ir tão rápido? Porque as mensagens, né? Como a gente estava falando aqui, não tenho tempo para escutar uma mensagem. Imagine se você recebe uma mensagem com alguém falando nesse passo. Você vai pular 1 vez e meia ou 2 vezes? Porque as pessoas querem. Porque eu tenho que estar lá, eu não posso estar aqui. Eu tenho que estar num lugar melhor, eu tenho que estar mais perfeita. Então, se eu copiar esse exercício, e as pessoas copiam todos os tipos de exercício, sem entender se aquilo é para mim, se aquilo me faz bem, e o que é que eu estou fazendo comigo durante esse exercício. Então, tá, eu vou para a academia, vamos sair do celular agora, vou para a academia e não tenho celular, mas eu tenho uma tela de televisor ali, com um monte de coisa, passando um monte de coisa para eu me distrair enquanto eu estou na minha esteira, para eu não pensar em mim. Exato. Tudo diz, não pense em você. Pense nesse novo modelo que você precisa ter. Pense nessa coisa maravilhosa que aqui nesse aplicativo você pode conseguir. Mas para que pensar em você? Não, se você tem qualquer problema, vai ali que em algum lugar o Google vai te mandar uma mensagem, é isso que você está precisando hoje. Então, eu acho que essa resistência de eu estar aqui comigo agora é o que me traz nesse imediatismo que eu preciso fazer tudo. E tem pessoas... Mas isso é muito mais profundo do que o problema do que a gente está falando em si, concorda? Mas, ao mesmo tempo, tudo que a gente cria nesse mundo tecnológico faz com que a gente siga esse caminho que não necessariamente é o melhor caminho. Então, Ou seja, é um reflexo de quem a gente é também. Porque é muito fácil dizer que a internet pode fazer isso. Não, eu já fazia isso antes. é como eu estou usando. Mas para eu entender o que fazer com essa possibilidade da internet, ou seja o que for, primeiro eu tenho que me entender aqui dentro. Porque senão eu nunca vou estar feliz, seja onde for. Exato. Com qual equipamento maravilhoso que eu possa ter, vai ter sempre alguma coisa faltando. E essa coisa que falta me faz querer estar no amanhã, não no agora. Amanhã será melhor. O ontem eu já sei. Ontem já passou e também teve coisas maravilhosas lá atrás que às vezes a gente quer voltar lá para trás. Lembra quando não tinha internet? Lembra quando a gente se encontrava
não tinha nem celular, eu lembro. E a gente se encontrava, a gente se divertia. Mas o mundo evolui, então eu não posso parar lá atrás. Eu estou aqui agora, eu também não posso chegar lá daqui 10 anos, porque daqui 10 anos eu vou estar bem melhor do que agora, será? Eu tenho medo de envelhecer, não sei. Então, eu não estar no aqui e agora que eu vejo que traz essa necessidade, essa ansiedade de eu ter algo para me distrair, porque eu não posso me permitir estar comigo mesma. Eu não posso nem me permitir a escutar uma frase nesse passo, nesse tempo. Então, e aí a gente vai ver, também não é a velocidade de que eu falo, mas sim como eu me conecto. Então, se eu sei o que eu quero dizer, eu posso fazer essa pausa. Se eu não sei o que eu quero dizer, aí a pausa vai se parecer um silêncio ensurdecedor. Então, eu acredito que a chave, pelo menos aqui eu encontrei para mim, tá? Eu aprender a estar comigo aqui agora, nesse momento. Não ontem nem amanhã, agora. E daí, quando a gente se vê como centro, né, e tá ali no presente, viver naquele presente, como a gente fala, quando você pega o celular, você já vai pegar no celular com uma outra atitude. Então, exatamente, porque olha, o que nós fizemos aqui agora há pouco, essa coisa com a energia, você conectou da lombar até o mindinho, da ponta das orelhas até o polegar, isso não é doideira não, são conexões nervosas que passam. Então, você volta a si de outra maneira, você aprende a se movimentar de outra maneira. Então, daqui até aqui pode ser uma emoção. Olha, só o toque. E é isso que a gente tinha quando criança, quando bebê. É tipo, você vê os bebês, tipo, isso deve ser eu, né? Que aí você começa a conhecer, você começa a ver o tanto de tensão necessária que você precisa para não deixar a coisa cair. Então, tudo passa a ter uma outra importância de eu estar presente dentro de mim. Aí tudo eu estar num estado meditativo Durante toda a hora. É uma meditação ativa estar em mim. E quando a gente cria esse espaço, que eu chamo de espaço, né? Espaço, ou seja, se você pega o celular, que nem você falou, e faz assim, não existe espaço entre a sua consciência e o que você está vendo. Não existe. As duas coisas ficaram uma coisa só. Você saiu de si energeticamente, entrou no tema qualquer que esteja ali no celular. E aquele tema está entrando em você também. E aquilo dali ficou assim. Uma coisa só. Bum. E quando a gente vira uma coisa só, a gente está dando e recebendo tudo na mesma hora e pode estar 500 coisas vindo até você que talvez nem seja. Nem vê. Nem vê, nem percebe. Talvez depois você tenha uma dor de cabeça e não sabe por quê. Ou a perna dói, ou o ombro dói, alguma coisa dói e você não sabe de onde é que veio. Pode ser que seja isso, ou pode ser um cansaço, ou pode ser, sei lá, qualquer coisa, né? Mas o que acontece é que quando você cria esse espaço, e é um espaço eterial, não é um espaço que dá para ver, né? Mas eu consigo ver. Tu entende o que eu estou falando? Quando você está nesse nível meditativo no qual você realmente tem esse consciência do que você está fazendo. Mas você também tem esse espaço entre quem você é, a sua consciência, e o que está acontecendo ali. Ela já pega em você de uma forma diferente. E vice-versa, né? Quer dizer, tem que partir de mim. Tem que partir de você. Para que aí, como eu respondo aos estímulos. Porque os estímulos estarão constantemente chegando a mim. Então, ou eu me perco nessa multidão de estímulos,
ou eu paro e passo a emanar a minha energia, não deixar essas energias indesejáveis entrarem em mim. Isso me lembra de volta aquilo que a gente estava conversando, quando eu vou para o centro da cidade, ou quando eu vou para um lugar mais movimentado, para um shopping center. Eu posso ficar meia hora ali. Se eu não vou nesse meu estado meditativo, entre aspas, se eu não vou com todo o meu ser, emanando a minha energia, eu vou, na verdade, receber energia de todo mundo que vai entrar. E a gente você pode ficar meia hora no centro. Você volta arrasada. As pessoas geralmente voltam muito cansadas. E é por causa desse monte de energia que a gente está recebendo dos outros, sem saber. E isso É a mesma coisa com o celular. é a mesma coisa com o celular. Então, no celular, eu estou, pelo menos, só eu e o resto do mundo aqui. Quando Você tem mais controle, na verdade, no caso. Você pensa que você tem mais Você controle pode ter. porque você pode... Você só levanta a coisa, só vai jogando. Isso já... Não, isso não, isso não. Descobri a coisa mais maravilhosa. Durou 3 segundos, né? Não pode durar mais do que 3 segundos. Ou 4, para eu aprender a fazer. Aí eu vou imitar aquilo que me falaram, sem ter aquela consciência do que é que está realmente acontecendo, e ver aquela uma coisa só, que é o que esse mundo está. Aí você tem milhões de dicas de milhões de coisas, várias formas de ser, e a quantidade de ansiedade que isso traz. Imagina. A quantidade de drogas que o povo está tomando. A indústria farmacêutica. Porque eu conheci uma pessoa que me disse que teve burnout. E eu assustei, porque eu estudei isso. O burnout não é o que se diz, o que se vende aqui no Brasil. O que essa pessoa teve foi um estresse muito grande. Burnout é uma coisa que a pessoa... Burnout, literalmente, é um pavio queimado. O pavio queimou, não tem mais. E quando eu estava estudando isso, eu estava também conversando com pessoas que tiveram realmente burnout. Uma delas me relatou, não, eu estava lavando a louça e de repente eu caí. E ficou lá 6 meses, não conseguia fazer nada. Então, um burnout mesmo é isso que dura, só para a pessoa poder começar a voltar a cuidar de si, ou seja, é um processo de 2, 3 anos. E você vê gente aqui falando, não, eu estou com burnout. Gente, você não está com burnout. Mas a indústria farmacêutica pode te vender coisas maravilhosas para você sair dessa. Ou seja, você vai ficar viciado num celular, ou você vai ficar também viciado naquela pastilha que pode resolver o meu problema. Sim. Porque eu posso ter ansiedade, eu posso tomar essa pílula para ansiedade. Eu estou depressiva. Será que eu estou depressiva ou eu só estou triste? Porque eu fiz muito tempo de psicossintese. Eu aprendi a respeitar a minha tristeza. E é necessário chorar. Eu vou para a minha rede, entro no meu casulo e choro. Isso não quer dizer que eu estou depressiva, mas as pessoas, eu vejo, elas não se permitem a nenhum tipo de emoção. É só alegria, é só felicidade, é só um mundo que existe somente aqui no celular, só numa rede, porque muita coisa daquilo pode ser verdade. E volta para a criança tem todas essas emoções e a gente não olha para ela dizendo, você não pode chorar. Um bebezinho chora, que vai chorar? Vai chorar? Te dá um abraço, segura, calenta. Eu acho que então... Mas a gente para de perceber isso na gente mesmo devido ao fato de estar sendo levado constantemente, no momento, pelos outros, mas não deixa de ser pela inteligência artificial também, no todo.
tudo vai Já influenciar. aconteceu muito comigo lá no passado, lá atrás, eu estava morando em Miami ainda, e eu percebo que talvez, estando longe da família, isso te dá menos base. E às vezes eu estava me sentindo assim com um pouquinho de dor de barriga em alguma coisa, um exemplo. Aí eu olhava alguma coisa, aí as pessoas, isso aqui, esses sintomas e essa coisa, eu já achava às vezes que eu tinha aquilo. Então isso acontece demais, porque você é tão influenciado sem perceber que você realmente acredita que você tem certas coisas se você não está usando o seu senso crítico o tempo todo, se você não está com o seu pé no chão, se você não está com você com o centro, você merge tanto que você se torna aquilo em vários aspectos. E pode até ser que você acabe tendo alguma dessas coisas, tá? Eventualmente, mas nunca chegou a ser esse ponto. Mas eu me vi várias vezes entrando em certos papos e depois Me eu fui identificando com com aquilo aquilo. e acabo entrando nesse mundo. Eu fiz, isso me lembrou, eu fiz esse curso, quando eu morava na Holanda, para eu receber o certificado de terapeuta, eu tive que fazer um curso extra. E seria, como é que se fala, um resumo do primeiro e segundo ano de medicina. Quando chegou na parte da patologia, nós éramos quase 30 pessoas nesse grupo. A cada capítulo da patologia, todos os sintomas de tal doença tal. Aí vem todos os sintomas. Todos nós tínhamos os mesmos sintomas. Todo mundo saía. Eu acho que eu preciso ir no médico. Eu acho que eu tenho isso. Então, a gente pode se influenciar muito, apesar de estar... Amigo meu pai um dia me perguntou: você é uma pessoa que demora para dormir ou você dorme rápido? Eu nunca tinha pensado nisso. Não consigo mais dormir rápido, porque eu fico pensando, será que eu durmo rápido ou não? Aí vou ficar... Tem gente que fica checando, né, no relógio, se eu dormi bem. Gente, meu corpo sabe se eu dormi bem ou não. Então, é toda essa dependência... É uma dependência. do mundo lá exterior, fora, e pode ser ele da inteligência artificial ou com os amigos, ou com toda a sociedade, que a gente tem que ter uma identificação Pessoal. com o grupo. A gente tem que ter não podemos deixar de pensar por nós mesmos. E é interessante que tanto faz, na verdade, ser um celular ou ser um livro. Outro dia, a pessoa que eu contratei, que ela é maravilhosa, tinha todas as melhores intenções do mundo, tá? Ela é vegana e ela veio, ensinou várias receitas maravilhosas veganas pra gente. E ela chegou em casa e, lógico, ela esteve aqui com a minha filha, né, com meus filhos, e ela é muito docinha, muito maravilhosa. Só que ela chegou em casa, ela leu um livro sobre veganismo. E deu para ver na escritora escrevendo aquilo de uma forma muito emocional, sem muita base contextual de ciência, mas assim, quando um bebê pega uma comida da mãe, o bebê está confiando, aí a mãe vai dar um frango, algo assim, sem perceber a carga energética do frango, assim, levando a coisa bem... E ela mandou isso para mim porque eu acho que ela ficou assustada, me enviou com o maior amor do mundo. Aí eu li e falei assim, esse é realmente um ponto de vista. E eu acho que é esse tipo de coisa que a gente não pode deixar de ter. Saber que tudo são pontos de vista, são todos válidos. E o impressionismo começa a ficar muito forte uma vez que a gente não tem esse centro. A comparação começa a ficar muito forte. A gente quer fazer mudanças. Eu acabei de ver isso aqui. Eu vou mudar isso na minha vida. Só que elas são shallow, são artificiais. Porque a gente faz uma mudança, aí no outro dia já faz outra mudança, porque já tem outra pessoa te dizendo outra coisa. Aí no outro dia você já faz uma outra mudança. Mas essas mudanças superficiais faz parte do automatismo, do automatismo, do imediatismo. E as pessoas, enquanto eu esteja me trabalhando, eu me sinto uma pessoa capaz.
Trabalhando, está falando ativa. Ativamente. Por exemplo, eu treinei a minha respiração por 15 anos, porque eu sou cantora, porque eu acreditava que eu tinha que aprender a respirar para poder cantar. Eu já cantava, eu nunca parei para pensar no que eu estava pensando. Se eu tivesse parado para pensar no que eu estava pensando, eu já teria mudado meu pensamento, mas eu só estava imitando. Não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, eu vou imitando. E eu era uma ótima respiradora, porque eu sabia controlar a minha respiração. Aí eu cheguei na técnica Alexandra. Tive aula com um professor que era tenor. E ele me proibiu de fazer exercício de respiração. Ele falou, não, só nos primeiros 6 meses, depois a gente conversa. Eu achei muito estranho. E nesses 6 meses que ele me mandou parar, e ao invés disso faça a técnica, faça a semissupino, blá, blá. Esses 6 meses eu me senti perdendo o controle. Tudo parecia que eu estava perdendo o controle, mas a minha voz estava mudando, eu estava ganhando muito mais espaço, as minhas dores começaram a mudar, até a ponto de não ter mais dores. Mas nesses 6 meses, em comparação com os 15 anos, esses 6 meses foram muito mais longos, porque eu parei para me investigar. E não investigar como fazer um exercício, não investigar como repetir alguma coisa que alguém estava me mostrando. Porque é o fazer, até que o corpo faz, chega, não aguento mais, eu te avisei. Né? Então, são pontos de vista, com certeza, mas alguns pontos de vista têm mais a ver comigo do que outros. Então, eu vou usar aqueles que mais me chamam. Mas desses pontos de vista, mesmo que sejam válidos, o que é que eu estou fazendo comigo mesma durante isso? Mesmo que seja cozinhar, não sei se ainda existe, porque eu lembro deles de pré-pandemia, era o Mandir, era um restaurante lá no Benfica, vegetariano. E eles cozinham cantando. Então, para mim, que sou cantora, maravilha. Então, realmente chega um prato na tua mesa com uma outra energia. Então, não é só o que eu estou fazendo aqui dentro, como eu estou respirando, é voltar como eu estou mexendo a panela, como eu estou pegando o meu celular ou não. E isso tudo vai me tirando desse imediatismo, desse automatismo, e vai me dando mais espaço. Liberdade. Mais senso crítico. Então, a liberdade do equilíbrio, tudo bem. Então, ou seja, como a gente falou antes já, é uma pré-técnica. Está em si, por enquanto que estamos fazendo todas as outras coisas. Mas é difícil, por exemplo, eu estou já nessa técnica há 7 anos. E agora está de folga do nosso curso, né? Que eu estou fazendo contigo. Então, já faz 1 mês que a gente não tem aula. E é muito óbvio para mim que, por conta do fato de eu não estar indo para a aula, eu me perco muito mais e eu me torno muito mais um com o todo, sem emanar minha energia e mais sendo carregada para cá e para cá. Mesmo com todos esses anos praticando essa técnica. Ou seja, o que a gente pode fazer, né, para ajudar a pessoa que está escutando a gente, para a gente não ser só mais uma informação, sim, como as outras que ela está vendo na internet, que não vai poder mudar muita coisa com nada dessa informação. Como é que a gente pode fazer? A pessoa já se tocou, ok, eu tenho eu e tem o resto do mundo, tem todos esses estímulos. Como é que eu me mantenho em mim por enquanto que eu faço tudo isso? Você disse, olha, agora a gente está de folga com a escola e
eu estou percebendo, eu percebi que, ou seja, você percebe que você volta para os velhos hábitos, né? Então a técnica, ela te propõe mudanças, para você mudar para um novo que ainda é desconhecido. Então não tem como você chegar numa parte que você não conhece, sem passar por um processo e voltar a uma base que essa técnica te dá. Eu te pergunto, desse um mês de pausa, nós estamos agora no dia 30 de pausa, vai? Quantos dias você fez a sua semi-supina? De todos esses dias? 7 no total. Então, 7, 14, 21, 28. Então, olha, você perdeu 3, quase 4 semanas. É como se eu tivesse feito um dia sim, 2 não. Então, Algo assim. é porque, ai, tá, já fiz, estou bem. Ah, agora não preciso. Agora, e é esse, agora não preciso porque eu estou bem. É aí quando a gente precisa. É igual que nem qualquer outra coisa que você vai fazer. Tem que ser algo diário, né? Ou para poder ele virar momentário. Porque na verdade ele é momentário. Mas aquele pouquinho que você se dá aquilo diário te ajuda a ter no momentário. É esse diário, é essa dedicação diária a si mesmo que vai ficando cada vez mais incorporada. Você nunca vê uma criança com dor nas costas, você nunca vê uma criança com dores musculares, você nunca vê uma criança se alongando para sair correndo. A criança está conectada com a sua natureza. Até antes de ir para a escola, ela tem menos chance de entrar naqueles hábitos de ficar se segurando. Então, ela está livre, ela tem toda a energia e não está se segurando. Se eu não estou me segurando, eu não estou com dores. Mas isso ela tem porque ela ainda está tão conectada com a natureza. Nós temos que voltar a esse estado de conexão. E uma criança nasce, nós todos fomos assim. A princípio, a gente precisava de alguém que desse colo, o leite materno, depois mamadeira, depois as frutas. E é todo um processo até que a criança começa a usar a sua curiosidade, começa a usar a intenção motora para se mover. E o corpo vai, o corpo da criança segue. Porque ela realmente entrou, eu quero ir lá pegar a boneca. E o corpo finalmente entendeu e vai. Isso demora pelo menos 1 ano. Do nascimento até o começar a engatinhar, é mínimo 1 ano. Não engatear, não, é mesmo. Engatinhar, não, andar. Caminhar. E tem crianças que demoram um pouquinho ainda mais para caminhar. Mas é todo esse processo que nós sabemos que não tem como acelerar. Então, é a única maneira de respeitar. Agora, não, como? Você já é grande. Você vai deitar aí no chão, ficar aí fazendo o quê? Por que você está aí? Quem é você para se permitir voltar assim? É mais essa cobrança. Eu tenho que estar ativa, eu tenho que estar prestando. Então, eu não posso primeiro me entender, voltar a mim. E na técnica Alexander, principalmente você que está fazendo a formação, você vê, foi 1 ano que a gente está realmente voltando a si. Então, agora o próximo ano já fica um pouco mais ativo. E é todo um processo de renascimento. Mas para eu poder sair desses automatismos, desse imediatismo, das cópias e realmente me entender, eu tenho que me respeitar e voltar. É tipo dar um passo para trás, voltar e me dar o tempo. E esse tempo é diário. Não é muito, é só
uma pequena parte do dia onde eu paro, volto a mim, e isso se torna um hábito. Sim. E quando eu consigo manter esse hábito ativo, eu vou precisar cada vez menos dessa semi-supina. De ativá-lo. Só que quanto mais você faz, mais você quer fazer. Sim, porque tem níveis e níveis. Exatamente, exatamente. Então, eu posso ficar dias e dias sem fazer minha semi-supina. Posso. Mas eu escolho fazer a minha semi-supina, porque é uma viagem. É uma viagem interna, externa e com o todo. Faz toda uma mudança de vida. Eu amaria poder dividir com as pessoas que estão assistindo a gente o quanto profundo é, na verdade, né? Eu estava falando aqui mais cedo das dificuldades de ser um professor. Imagina que você passa anos estudando algo, anos se dedicando. Depois que você se forma, você precisa de mais alguns anos para realmente ser um master, um mestre naquilo. E ainda assim não é uma coisa que financeiramente é abundante no sentido de que outras pessoas fazem coisas que são muito mais. Então, assim, você vai ganhar por aula que você vai dar. Então, o trabalho, a quantidade de esforço que você já colocou na técnica, na minha opinião, não é equivalente ao que as pessoas normalmente pagam para ter uma aula. Não, mas o que eu estou querendo te dizer é que é tão profundo que ninguém faz essa técnica ou está nesse mundo por conta do financeiro necessariamente. Lógico que a gente quer ganhar de volta e quer poder crescer, sim, mas é algo que é tão superior a isso, na minha opinião, e que te dá tanto retorno que não tem como, assim, eu amaria poder que as pessoas entendessem isso de uma forma mais, mas para isso elas teriam que começar a praticar real. A gente só pode dar um pouquinho, né, a ponta do iceberg aqui. Essa técnica é o aprendizado do corpo. O corpo vai contar a tua cabeça, para a cabeça, como ele é. Para isso eu tenho que aprender a sair dos meus hábitos. E sair da cabeça? Não, eu diria que eu habito mais a minha cabeça, não das minhas preocupações. Exatamente. Eu aprendo a direcionar os meus pensamentos. Sim. E isso não é estar perdido dentro da minha cabeça. Eu lembro o quanto eu me perdi achando que eu estava pensando, será que o pensamento que eu penso que eu estou pensando é realmente o pensamento que eu penso que eu estou pensando? Que a gente pensa uma coisa, mas o que está acontecendo é outra. De qualquer maneira, as pessoas só começam a entender realmente que é a técnica Alexander quando você sente no corpo, porque é a experiência. É a experiência. A não ser que você seja um doido de pedra igual o Alexander, porque ele desenvolveu isso sozinho, mas ele teve um período de 7 anos, é quase uma década, de você se investigando na frente de 3 espelhos, entrando ali nessa posição de vantagem mecânica, e com os espelhos aqui você sabe exatamente se estou aqui ou estou aqui, como é que eu estou. Então, se você tem essa capacidade de autoinvestigação e essa perseverança de não aceitar o não como resposta, de não aceitar a dor como resposta, a minha rouquidão, a minha condição. Sim, eu tenho que respeitar a condição onde eu estou, mas eu não preciso estar nessa condição. Eu posso funcionar de outra maneira. E isso, quem faz isso não é para ganhar dinheiro. Exatamente. Não é. É para dividir com o mundo. E porque eu preciso. Porque eu preciso dos meus alunos para eu me trabalhar, tá? Eu também posso ficar aqui e trabalhar numa cadeira. Também me trabalhar usando. Mas é bem menos interessante. É bem menos interessante. Assim, pode. Eu me basto. Eu sou plena. Mas eu vou fazer o que com isso? É bom. Para que eu estou fazendo isso, né? Então, eu comecei isso para poder
por uma curiosidade vocal, para eu poder melhorar o meu nível de dar aulas de canto. E eu descobri a técnica Alexander, que me levou para um outro lugar. Então, eu continuo me trabalhando na minha voz, ou no canto, com quem quer cantar, mas eu me trabalho na técnica para mim. E quem pode aproveitar, se eu posso passar, ótimo, mas o trabalhar em si é para mim. Sim. É para mim. Mas o outro ajuda muito. Você trabalhar sozinho... Mas aí é uma dança. É uma dança. E isso que é difícil das pessoas entenderem. Porque a maioria das pessoas, elas veem, eu estou com uma dor na lombar, eu estou com dor aqui, eu estou com dor ali. Então, Então, primeiro a gente cuida para que a pessoa possa parar de se lascar. Então, o primeiro passo é, vamos ver aonde você está se brecando, que é para você poder entender, para poder parar de se brecar, e você vai parar de ter dor. Então, quando você parou de ter dor, maravilha, agora a gente vai começar a trabalhar. Agora é que começa o trabalho. Não, mas aí eu já estou sem dor, as pessoas, agora eu estou bem. E eu fico assim, poxa, que pena. Porque mesmo as pessoas que fazem aula, se eu quero ir só para me livrar de uma dor, tudo bem. É para isso que eu vim. Mas quanto mais você fica, mais você entende, aí você entende que daqui essa mão. Que isso aqui é toda uma dança. O que acontece toda essa coisa energética, e mesmo sem o toque, ela continua. Então, depende o quanto eu quero me conhecer para eu poder ir lá fazer a minha yoga, fazer a minha academia, correr, nadar da minha maneira. Da maneira como o meu corpo acha melhor. E não de eu impor as coisas. Agora vamos fazer isso tantas vezes, ou você tem que dar uma abraçada assim, levar o ar lá para baixo. Tudo isso é coisa que alguém inventou. E eu repetia, porque eu não sabia. Mas é isso que volta para o começo da nossa conversa. A gente fica repetindo tudo que a gente vê, tudo que ensinam para a gente com a maior boa vontade. Então, e aí chega um momento que normalmente vem do burnout, volta para naquela conversa. É interessante esses momentos que a gente está tão abalado, quer fazer uma mudança de vida, que são os únicos momentos que a gente fica vulnerável a algo novo. Sai do automático também. Então, nesses momentos de burnout é que a gente pode olhar e dizer, será que tudo que eu estou seguindo, tudo que eu estou fazendo é a forma correta? E aquele pensamento crítico meio que volta de novo, nem que seja por uma necessidade de mudança. E naquilo dali, muitas vezes, onde as pessoas conseguem realmente, pode até ser que percam depois, tá? Mas naquele momento elas podem estar mais abertas a esse tipo de ideia, de pensar por si, de se bastar, de ser o centro da sua próprio universo. Que não é nada egoísta, de escolher o que é melhor para você. Que não é nada egoísta, por sinal. Não, pelo único contrário, a gente só pode dar nesse ponto, né? Porque se a gente está dando de algum outro ponto, a gente está tirando da gente. Tem um artigo ótimo do Walter Carrington, que ele fala da necessidade, da importância do egoísmo. Porque a gente vê isso como uma coisa negativa. Não, não é negativo. Depende se for demais, né? Como mas tudo. Tudo precisa de um equilíbrio. Mas sabe que eu lembrei, nessa conversa, de eu entender o que está acontecendo comigo, a importância disso. Porque as pessoas também estão tão à mercê dos instrutores, terapeutas, médicos, indústria farmacêutica, tudo, sem entender o que é que está acontecendo aqui dentro, porque isso aqui é para o médico, né? Eu cuido da minha maquiagem, eu faço a minha limpeza de pele, eu posso fazer um monte de coisa, mas aqui dentro
é para o médico. E foi em 2009, quando o meu médico na Holanda, ele me convidou para fazer parte desse, como traduz isso? Um centro terapêutico, vai. Ele me convidou para eu ter uma salinha ali. E eu fui feliz da vida, obviamente. E num desses trabalhos que eu estava fazendo, junto com uma fisioterapeuta e a outra era osteopata. Eu estava em cima de um andaime, nós estávamos arrumando um lugar, eu em cima desse andaime, dentro do salão, um salão de pé direito muito alto. E eu percebi esse andaime fazendo isso aqui. Quando eu vi o andaime fazendo isso aqui, eu falei, eu vou descer disso aqui. E aí, quando eu fui descer, aí eu entendi por que slippers se chama assim em inglês. Né? Slipper é escorregar. E eu estava com a sandália havaiana e eu escorreguei. Quando eu escorreguei, o meu joelho e tornozelo, eles ficaram presos entre dois dos metais desse andaime, só que foram para o lado errado da direção. E eu fui para o chão. Eu cheguei, as duas meninas, tá tudo bem? Eu falei, pelo amor de Deus, me dê um apoio para minha cabeça. Elas já não entenderam nada. Eu falei, tudo bem, me dê qualquer coisa para eu pôr aqui embaixo do meu crânio. Ai, tá bom. Aí puseram eu na semi-supina. Aí o pé que ficou preso estava esticado. Uma fisioterapeuta e uma osteopata junto comigo. E elas me perguntam, você consegue fazer isso com o teu pé? Eu vou, ativo as minhas direções, pescoço livre, penso no alongamento, no alargamento, na direção de todas as partes. Consigo. E para o outro lado, mesma coisa, ativa as direções, né? Consigo. Então vá para casa, porque não quebrou. Aí tá bom, fui para casa. Bem devagarzinho, acionando minhas direções. Cheguei em casa. Fiquei tranquila o resto do dia. Fui dormir. De noite você dorme, você não inibe, você não ativa as suas direções, você dorme. Sabe como eu acordei no dia seguinte? Quebrado. O meu pé, o meu tornozelo parecia uma pata de elefante, enorme. Tomás, o meu marido, me leva para o hospital. Fomos para o hospital. Eu chego lá, eles me dão um raio-x, me põem no raio-x. Aí a primeira pergunta, senhora, a senhora já comeu alguma coisa hoje? Eu falei, não. Eu achando que eles iam me convidar para o café da manhã. Não comi nada. Que bom, a gente pode operar agora. Eu falei, como? A gente já vai para a mesa de operação. Eu falei, não, vocês não vão me operar assim? Precisa. Eu quero falar primeiro com o ortopedista. Não precisa falar com o ortopedista. Você tem que ser operada agora. Olha, eu tanto fiz que não me operaram. Me botaram o gesso e eu voltei para casa. E eles me prometeram que 2 dias depois eu ia ter um encontro com o ortopedista. Volto eu 2 dias depois, estou eu lá na sala de espera e vem uma enfermeira, uma fraldinha, sim, sou eu. E ela vem com uma maquininha para enfiar na minha boca. Falei, senhora, eu quebrei foi o pé. Aí ela disse, não, mas é que na mesa de operação, se alguma coisa acontecer e a gente tiver que te entubar, aí a gente já sabe qual a espessura do cano. Eu falei, não, vocês não vão me operar, você não está entendendo. E ela me disse, a senhora tem que ser operada. Aí eu voltei para casa, liguei para o meu médico, que lá a gente tem médico de família, que me conhece há 30 anos, me conhecia.
socorro! Eu expliquei para ele a situação. E ele me falou umas coisas que me marcaram muito. Uma delas eu fiquei muito irritada. Que ele me disse: Geórgia, você gosta da sua profissão? O que tem a ver se eu gosto da minha profissão ou não? Eu estou com o pé assim, assim, assim. Aí ele sorriu e disse: pois é, o cirurgião adora a profissão dele. Eu falei: ah, tá. Ele me marcou uma consulta com um especialista para quinta-feira. Ou seja, eu quebrei o pé, o maléolo. Quebrei no sábado, no domingo eu fui engessada. Na quinta-feira, eu consegui falar com o ortopedista, que eu levei a cópia do meu raio-x, porque lá você não anda com o teu raio-x, e tanto eu fiz que me deram a cópia. Eu cheguei com a cópia, ele olhou só na cópia e falou: a senhora tem que ser operada. Falei: antes da gente começar a discutir, porque eu queria saber o porquê de tão importante essa operação. Porque me diziam: não, porque essa parte é o garfo da bicicleta, é o que faz o equilíbrio do corpo. Falei: se é por equilíbrio, tudo bem, porque essa é a minha profissão. Qual o outro problema? Osteoporose. Porque a parte que quebrou do osso, ela estava muito longe do osso original, e aí podia calcificar com oxigênio dentro, aí vai carcomer todo o osso, e aí se transforma em osteoporose. Aí eu fiquei preocupada. Então, tudo que eu queria é que esse ortopedista me desse um outro raio-x. E ele me diz: não precisa. Porque o osso não volta sozinho. Eu sei que o osso não volta sozinho, mas em volta tem um monte de musculatura. Porque se eu fico ali toda dura, me segurando toda, eu vou manter aquilo do jeito que está. Mas eu faço uma técnica, moço, senhor, eu faço uma coisa que vocês não sabem o que é. Então me dê um outro raio-x. E ele não queria me dar um outro raio-x. Você tem que ser operada. Eu tanto bati o outro pé, né, que ele me deu o raio-x, que era na sala ao lado. Quando eu voltei da sala do raio-x, entrei na sala dele, eu já vi no computador. Eu olhei e falei: eu não vou ser operada. Isso é quanto tempo depois? Uma semana. 5 dias, na verdade. Eu não vou precisar ser operada. Ele me olhou com uma cara tipo: não, você não vai precisar ser operada. Eu falei: ai, que bom. Ele ficou confuso e eu fiquei toda feliz, fui embora para casa. Voltei para tirar o gesso, quando tinha que tirar o gesso, e ele me mostrou todos os exercícios que eu deveria fazer. Porque se eu fizesse todos esses exercícios diariamente, em um mês, eu estaria andando sem muleta. Aí eu olhei para a cara dele e falei: tá bom, senhor. Não falei nada, calei a boca, fui para minha casa, não fiz nada daqueles encurtamentos, porque o que ele chamou lá fora de alongamento, se eu faço errado é o encurtamento. Então não fiz nada daquilo. Fui para minha semissupina, Ariel. Fui para minha semissupina, eu passei todas as dores possíveis e imagináveis. Porque eu entrei na minha semissupina na sexta-feira, só fui sair na segunda, quando o meu médico falou: quero te ver, porque ele ia me dar uns glóbulozinhos homeopáticos para ajudar a calcificar o osso. Segunda-feira eu estava no meu médico, sem muletas. Cheguei e foi a primeira vez que ele foi me buscar na recepção, depois de 30 anos com ele, porque ele sabia que ele ia ter que me ajudar, porque eu tinha tirado o gesso. Quando eu vi, eu levantei, ele assustou. Eu falei: o que foi? Não, eu não esperava te ver assim tão upright. Ele falou: eu faço a técnica Alexander. Vocês não entendem. Desde então ele começou a mandar a gente, os pacientes dele. Quando eu voltei,
que tinha que fazer o controle com o ortopedista. Depois de um mês de tirar o casco, o gesso, tinha que voltar para ele ver tua cara e te declarar, tá tudo bem. Quando o ortopedista me viu entrando, ó, já tinha um mês que eu tinha tirado esse casco. Quando ele me viu entrando, ele falou, nossa, você fez todos os exercícios muito bem. Falei, agora você vai me escutar. Eu não fiz nada do que o senhor me falou, senão eu estaria até hoje, sim, andando de muleta. Me demorou 3 dias. E só me demorou 3 dias porque no terceiro eu ainda estava um pouco insegura. Depois, tudo bem. E aí eu comecei a explicar para ele, nos termos que ele podia entender. E quando eu comecei a explicar para ele que o outro lado do alongamento é o encurtamento, eu vi, sabe, o queixo dele caindo. Aí ele ficou assim, todo meio sem saber o que fazer e disse, e agora, o que eu faço? Mas volta para a mesma conversa do começo, é um sistema no qual a gente vive, a gente passa uma informação, outra informação, e a informação a gente sabe... E a gente vai repetindo. E vai repetindo, e a gente tem as melhores das intenções. Eu acredito na humanidade, que todos nós, a maioria das pessoas que eu conheço, elas são boas e querem fazer o bom, o bem. Mas a verdade é que é impossível da gente fazer um bem por completo, a não ser que haja um pensamento por trás do que você está recebendo, ou seja, você tem que manter uma consciência viva, aberta e alerta diante de todos os estímulos que vêm até você. Sim. Como médico, muitas vezes também a gente recebe aquela informação e acredita que é a verdade absoluta. E fica nessa verdade. Que nem ontem eu fui fazer meu cabelo, a mesma coisa, eu estava falando contigo mais cedo. Eu tive 3 pessoas chegaram para mim, não se preocupe, você pode botar o tonificador no seu cabelo, que a cor natural do seu cabelo não vai mudar, só vai no tingido. Pode botar no cabelo todo, porque eu estava insistindo para eles colocarem só onde eles tinham tingido, né? Aí chegou uma e disse que me prometeu, o outra chegou e falou, como assim? Mas é garantido não ter, né? Porque ninguém queria pegar cabelinho por cabelinho tingido, queria colocar no cabelo todo, né? E chegou o terceiro, que é o dono do salão, falou, eu te prometo. Eu olhei para ele, oh, meu Deus, escuto isso há 15 anos, entendeu? Muda pouco. Mas muda. Mas eles estavam falando tudo bem certinho, eles estavam indo pelo que eles foram ensinados. Então, eles tinham certeza absoluta do que eles foram ensinados. Porque se eu sou grande e você é pequena e eu estou te ensinando algo, eu quero aprender. Então, eu quero aprender. E é exatamente isso que acontece, seja a gente estando no celular, seja a gente lendo um livro, seja a gente aprendendo de um professor. E não importa o que é que eu acho de tudo isso, é que a gente tem que manter a nossa consciência alerta, viva, para que a gente consiga pensar por nós mesmos, não importa o que, e a boa vontade alheia de tentar fazer algo bom. Inclusive nós com nós mesmos, não quer dizer que a técnica isso é um começo. Até porque a técnica Alexandra também não é perfeita em todos os aspectos, mas ela... É uma pré-técnica. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente tem que estar aberto até que se um dia tiver algo mais interessante, também... Então, mas a técnica Alexander é o que eu uso para ir fazer outras coisas. Tá, mas vamos supor... Não é para ficar aqui perfeitamente... Sim. Eu sou perfeita, iluminada, vou ficar aqui perfeita... Não, cara, coisa mais chata. Mas eu acho que a ideia da conversa de hoje é usar o raciocínio... Não lógico, mas... Não, é um raciocínio lógico. É lógico. É usar um raciocínio lógico. O teu poder de pensamento, duvidar. Será que eu estou assim com o meu ombro ou será que não? Ou será que meu ombro está aqui? O que é que eu estou fazendo comigo agora? Aí eu lembrei de como usar o raciocínio, da gente... se duvidar de uma boa maneira, na verdade. Sim. Se perguntar. Sim. Você sabia que o Alexander, ele foi expulso do ensino básico? Ele era uma criança, ele foi expulso da escola, porque esse menino nunca vai chegar a ser nada. Por quê? Porque o professor estava lá dando a matéria, e ele dizia, professor, como é que você sabe isso? É porque está nos livros.
Ah, tá no livro? Tá no livro. E quem foi que escreveu o livro? Ah, foi fulano. E como é que fulano sabia? E aí ele deixou os professores loucos, porque eu acho que essa saciedade que todo mundo tem por uma coisa que ainda não existe, que um dia vai chegar, ele tinha nessa época, em 1870 e algo, ele tinha essa loucura por aprender realmente o porquê das coisas. Então, não é só porque está no livro que isso está certo. Então, por isso, Alexander foi expulso da escola do ensino básico. E aí teve um professor que tomou ele como pupilo. E esse professor era amante de Shakespeare. E foi assim que Alexander entrou no mundo do teatro. Que levou ele a ser quem ele é. Exatamente. Muito interessante. E aí, só para terminar, como não existe perfeição, ele era também fruto da época dele. No livro dele tem um comentário super racista que deixou todo mundo enlouquecido quando a gente leu. Então, assim, querendo ou não, por mais que a gente goste, tem todas as imperfeições do todo, mas uma coisa é certa. Esse questionamento que ele tinha como menino fez com que ele passasse para... Eu, hoje em dia, eu já era um pouco assim, então eu me encontrei nele por já ser assim. Mas ele conseguiu fazer com que esse questionamento fosse para as coisas mais importantes. Para mim. Como é que eu posso ser comigo mesmo? Como é que eu posso estar? Como é que eu posso estar recebendo todos esses estímulos externos e internos e ter mais consciência? Hoje em dia, o que eu acho super interessante é que, às vezes, minha cabeça ainda está com 500 coisas para fazer, ela às vezes está muito rápida. E se eu fechar meu olho, existe tanto esse espaço entre a minha consciência e até meus pensamentos e as minhas emoções, que eu consigo ver perfeitamente. Ah, tem tudo isso aqui acontecendo na minha mente, tem isso acontecendo nas minhas emoções, mas nada daquilo está me definindo. Eu acho que é isso a coisa mais importante. Não importa se é o celular, não importa se é uma outra pessoa, não importa se é uma comida, nada pode nos definir só porque elas estão ali coexistindo com a gente. E é esse tipo de aprendizado que eu acho super interessante. Até porque no mundo de hoje, eu estava conversando até com o Will, que está aqui fazendo o nosso vídeo. Ele, eu falei um pouquinho sobre as pessoas estão sempre no celular delas e consumindo aquilo. Eu vou falar um pouquinho, mas resumindo tudo que a Georgia já falou. Se a pessoa está aqui consumindo mindlessly, ou seja, a cabeça dela já foi para o além, né? O além do celular. Ela tá já na nuvem. Ela já foi para o cloud, né? Já está ali no além. Ela está perdendo vitalidade, energia, força física, consciência plena, vida, que é pouco que a gente tem, atenção, está perdendo tudo aquilo. Mas também, se é isso que ela quer, a gente tem que deixar ser. Com certeza. Então, assim, também Com deixa certeza. ser. Eu adoraria poder mudar a vida de certas pessoas. Tem uma pessoa que eu amo, que está passando por várias coisas, que é tão triste de ver. Tão triste, uma pessoa tão maravilhosa. E que eu podia tanto poder ajudar, mas se a pessoa não quer, ela não quer. E essa técnica só é para quem quer, e quer muito. Você só pode mudar quem quer ser mudado. Você não pode mudar quem não quer ser mudado. Porque senão essa mudança vai ser superficial, ou seja, eu vou voltar para aquele meu velho hábito de sempre, eventualmente, lá na frente. Mas uma mudança permanente, quem tem que querer é cada um. E sempre querer. Sim, porque, não, eu estou bem, agora eu estou ótima. Eu vou parar de pensar em mim, vou parar de pensar nas minhas direções, porque eu não preciso mais. Virou hábito. Sim, eu posso ficar aqui onde eu estou. Ou eu posso, mesmo depois desses 30 anos de experiência que eu tenho, 20, se eu não lembro mais quantos anos, continuar, porque eu sei, meu corpo muda todo dia. Sim. Minhas células se renovam, morrem e renascem a cada 7 anos. Meu corpo se renova por completo a cada 7 anos, se você pensa a nível celular. Eu não estou parada.
Mesmo que eu deite numa rede ali, fica... Mas algo vivo está sempre em mudança. Tá, Mas, então, existe essa coisa mesmo do querer, né? Muito importante. É o desejo. É o desejo. Eu realmente quero E o que isso pra mim. E você sabe, tá aqui, a gente pode contar num outro episódio, que quando a gente realmente quer uma coisa, parece que o universo, o mundo, ele te traz. O universo faz a coisa... Não, mas você tem que realmente desejar. Você tem que realmente saber que isso é pra mim. Eu quero. Eu não sei como. E essa força, ela vem. Então, assim, Vem. é interessante. Mas se a gente puder dar uma conclusão aqui de tudo que a gente conversou, que a gente começou a conversa com a tecnologia, né? Só que ela foi para um outro lado. Qual era a conclusão que você daria, assim, em poucas palavras? Esteja presente a cada momento do momento presente. Eu acho que é isso, é a presença. Não preciso agradar ninguém. Eu quero agradar a mim. Se eu estou bem, eu posso ajudar as pessoas à minha volta. Que também querem. Que também querem estar bem, mas cada um à sua maneira. Mas, mas que também querem. É eu estar bem para eu poder mudar e conseguir ajudar o meu entorno. Mas essa mudança não é imediata, porque voltando então para o imediatismo da vida digital. Eu posso fazer um avatar e ser uma pessoa diferente. No mundo digital. Aqui eu vou continuar sendo igual. Então, eu tenho que ver essas mudanças. Vem a doses homeopáticas e é uma presença diária. E ter uma consciência do que é o escapismo nisso tudo, que nem, por exemplo, fazer um avatar e viver uma vida paralela, né? E que um pouquinho de escapismo eu acho que é até necessário. Tudo é necessário. Né? Ok. Um bom equilíbrio. Tudo. Mas e o que é que realmente está levando a gente para frente? Porque, olha só, então, tem coisas que a gente não quer, né? Não quer. Eu preciso ser um pouco má. Preciso um pouco desse veneno. Preciso não, eu gosto dele, adoro. Mas quando eu preciso usar, ele vai estar lá. Então não é uma coisa necessariamente ruim. Não. É uma coisa que, quando você vê num todo, é como yin yang. Um é branco, outro é preto e os dois se completam. Sim. E as pessoas estão acostumadas a pensar no bem e no mal. E eu lembro de uma frase da Silvia Sferlazzo, que ela falou, não, é de algum guru, eu escutei dela. Além do horizonte, existe um lugar que não existe nem o bem, nem o mal. Eu te encontro lá. Te encontro lá. Que também já é um provérbio bem famoso. Fala que existe um jardim no horizonte. Mas essa coisa da não-dualidade é interessante. Mas, uma vez que a gente experimenta em si, entender a não-dualidade se torna algo muito mais natural e não mental. A gente não tem que ler sobre isso para poder entender. Você tem que viver isso. Mas uma vez que a gente está bem em si, a gente consegue perceber isso. Então, quando você está bem, tudo vai bem. E está tudo feliz. E está tudo... Eu me sinto leve. Eu quero ir lá brincar. Eu quero ir lá nadar. Eu quero usar meu corpo uma coisa gostosa. Eu quero comer coisa gostosa. Está tudo indo bem. Eu não estou pensando em nada. Aí vem um perrengue que é para te fazer pensar. Aquela pedra no meio do caminho foi justamente para você pensar, será que você está bem mesmo? Ou será que eu só estou escapando, fugindo? Tem alguma coisa? Do que eu estou fugindo? Até porque se você está fugindo, o perrengue vai aparecer. Uma hora o monstro te pega, A não ser que você pare e encare o monstro, que aí ele vira um gatinho.
Sim, mas aí você tem que passar por esse Você processo. tem que passar pelo processo, que são as doses homeopáticas, que necessita do tempo, e é o tempo todo, não só quando eu estou mal que eu vou pensar, é quando eu estou bem que eu Exato. desejo a minha liberdade, que eu dou minhas direções, e quando eu estou mal, isso me ajuda tremendamente. Mas aí, vamos lá, vamos supor que eu estou em casa escutando isso, eu entendi basicamente tudo que você falou, mas como é que eu posso sair daqui e aplicar qualquer coisa? Eu acho que a ideia é foque em estar em você, na sua coluna vertebral, no seu corpo, ao mesmo tempo que você está com o todo. Sim, é que as pessoas não entendem a coluna vertebral. Né? Então, como é que seria? Então, esse é o perrengue. É o perrengue. Esse é o perrengue. Por que a gente, o próximo, vamos fazer um lie down, vamos fazer a semissupina que a gente falou aqui várias vezes, para ver se isso começa a ficar mais incorporado, mesmo de uma forma digital, porque daí elas podem fazer isso em casa e ter um pouco mais de consciência do que a gente está falando. Sim. Então, só para as pessoas não confundirem, essa semissupina a gente faz justamente para encontrar o centro. Meu centro é a minha coluna vertebral. O nome dela é coluna. Pernas querem te levar para onde você quer ir. Braços querem estar livres para pegar a coisa. Quem me dá o meu suporte é a minha coluna. Esse é meu centro. Isso Alexander encontrou em atividade, não foi deitado no chão. Então, nós temos a grande possibilidade de fazer isso de uma maneira mais passiva, porque Alexander fez se auto-investigando na frente de 3 espelhos durante 7 anos. Então, sim, se você tem uma experiência com algum professor que ainda te mostra uma semissupina, eu não entendo como que as pessoas têm dificuldade de entrar na semissupina. Eu não sei, vai ver, eu sempre fui adepta à preguiça. Porque para mim, a cada Não vez é fácil, que eu na deito, verdade. Não é fácil para todo mundo. não, para mim também não foi fácil, porque eu deitava, eu brigava com o meu joelho, porque ele queria cair, porque eu tinha que segurar. E é todo esse processo, até um dia eu lembro o dia que eu deitei, ativei minhas direções e eu dormi. Quando eu acordei, os meus joelhos ainda estavam para o alto. E eu conversando isso com um amigo que também fazia técnica, ele falou, você está livre assim? Foi aí que eu comecei a perceber. Eu acho que eu estou. Nossa, eu deitei. E ficou tudo ali do jeito que eu deixei ainda. É porque eu estou livre. E aí, nesse processo, você aprende a se trabalhar. Pois vamos fazer então a semissupina e vamos falar vamos praticar essa liberdade que é tão necessária para que a gente tenha esse raciocínio lógico, para que a gente crie essa consciência, para que a gente mantenha essa consciência individual diante de todas as matrizes que a gente mesmo se coloca no mundo para existir e coexistir com os outros. Não se perder no meio da multidão. Massa.